Vamos começar nosso vídeo de comandos de modificação. Eu vou explicar aqui, eu vou usar vários comandos já com desenho, como vocês já têm trabalhado, né? Eu vou mostrar aqui, ele já foi acotado, mas eu criei os layers, escondi as cotas e também eu vou esconder esse texto, mas primeiro vou desligar o layer do texto, perfeito. E agora sim, eu vou pegar isso, tudo que está aqui e vou fazer o comando move, que é o comando que está aqui em cima no home. Imediatamente o move me pede para um ponto de base. Eu vou pegar esse ponto aqui, né? Se eu mexer com ele, você vai ver que ele se desloca comigo. Então eu vou colocá-lo a vamos supor isso aqui deve ser, vou colocá-lo arroba 15,0, ou seja, eu vou deslocá-lo 15 unidades para a direita. Veja só, vou diminuir um pouco, vou mostrar o layer texto para você ver que eu mudei, né? Vou trazer um pouquinho para cá ainda, porque eu não quero trabalhar com, eu coloquei 15, não, eu vou fazer o comando move, vou devolvê-lo ainda, vou devolvê-lo arroba menos 5,0, estou devolvendo ele 5. Então ficou deslocado desde onde estava a origem, perfeito. Eu só coloquei o texto do lado de fora para não ir rotacionando, fazendo todas as operações com texto. Então, se fosse o caso também, eu poderia trabalhar com textos e as cotas foram juntas aqui, por exemplo, não está mais conhecido. Então agora eu vou simplesmente trabalhar num detalhe aqui, fechar isso aqui, texto, esconder texto, vou fechar isso aqui. E vou aproximar para essa parte da porta aqui. Vou utilizar o comando mirror, que é de espelho, né? Para duplicar essa porta, mas duplicá-la no sentido de espelhar, não no sentido de copiar simplesmente, né? Eu vou espelhar essa porta aqui, ó. Será que isso aqui também precisa? Tá? Já selecionou todo, então dou Enter. Agora ele está me pedindo o primeiro ponto do espelho. O ponto de espelho é a linha, veja só como ele vai produzindo o espelho, né? Dependendo do ponto que eu defina, se define a linha do espelho, isso que estou percorrendo, e essa linha de espelho, então aplica as medidas para que o objeto seja reproduzido na forma, no sentido contrário. Vou apertar F8 aqui para que ele utilize exatamente a linha como sendo uma linha horizontal. Vou clicar, definir a linha. Ele vai me perguntar ainda se eu quero apagar a anterior. Eu vou falar que não. Aqui é o padrão. E aí então eu já tenho espelhado a porta. Agora eu vou selecionar tudo isso que está aqui. E parecido ao Move, eu vou fazer o Copy, que é exatamente a mesma coisa. Agora eu vou fazer o seguinte, antes de fazer o copy, vou tomar uma pequena medida aqui, daí vou ver com distância entre esse ponto e esse ponto aqui. A distância é de 6,15, então eu vou colocar aqui um espaçamento de 1, e isso significa que eu vou ter que copiar ele a 7,15 à direita. Então vou copiar, ele pede para selecionar, vou selecionar tudo, perfeito, selecionei. Ponto de base, esse que está aqui. Ponto de destino, arroba 7,15,0 para a direita, ou seja, aí está meu objeto copiado, né? Eu poderia continuar copiando, mas vou só copiar esse objeto aqui, está copiado. Vou colocar aqui um day, distância, entre esse ponto e esse ponto aqui, a distância é 1. Então, se vocês reparam, o ponto base que eu utilizei para copiar e o ponto de deslocamento, eu posso referenciá-los e estabelecer uma relação com eles ao ponto de que eu utilizei o arroba para saber exatamente que eu fiz um move 7,15 para a direita, ou seja, com a intenção de deixar uma unidade de desenho entre os dois objetos. E se vocês reparam, foi copiado nas mesmas condições, que é muito diferente do que acontece com o espelho, que o espelho então ele rebate a figura. Então agora eu vou diminuir um pouco. Vou criar uma outra linha aqui, aleatoriamente. Eu poderia também especificar uma medida, tipo 0,5, para que no momento que isso aqui for espelhado, né? Vou colocar aqui mirror, tá?
colocar aqui, first point da line é esse aqui, e o segundo ponto é esse. Pronto, eu vou apagar essa linha. E agora vocês veem que o que foi duplicado também espelhando, né? A porta está aqui, a porta está do lado de fora, a porta aqui e a porta está do lado de fora. Então o espelho funciona sempre rebatendo e o copy sempre funciona copiando o objeto na direção que você quiser, mas com mais exatidão. Quando você tem que copiar muita coisa junta, nós fazemos isso através de arranjos. Então agora eu vou criar a minha vila, né, de apartamentos aqui e vou utilizar o comando array. Tem dois tipos de array. Eu vou explicar o tipo de array retangular e depois vocês então vão aplicar o array retangular e polar, né? Já selecionei os objetos. Opa, aqui ele já aplicou tudo que está aqui. Então eu vou selecionar aqui colunas 2, fileiras 4, né? As colunas 2 e as fileiras 4. Entre fileiras eu vou colocar, era 6.5, 7.5 mais 6.5 vai dar 13.30. Então eu vou colocar aqui 13.30 mais 2 vai dar 15.30. 15.30. E para baixo eu não me lembro bem a medida, mas eu vou colocar a mesma medida para ver o que ele vai fazer. 24, vou colocar 25 só. E agora então close array. E agora tenho todos esses objetos, vocês podem ver então como ele criou os objetos. Bom, eu agora vou visualizar meu array. Vou aqui no botão view e vou pedir para ele fazer uma extension. Vai aparecer tudo que foi feito agora sim. E então eu vou rotacionar tudo isso. Vou aplicar esse comando rotate. Você vê que à medida que eu vou me aproximando vai aparecendo o detalhe de cada um das plantas, e eu vou deixar ela bem pequena e vou então aplicar agora o comando rotate sobre todos esses objetos aqui, né? E eu vou definir um ponto de giro. Eu vou definir um ponto de giro por aqui, aqui, e vou começar a rotacionar ele mexendo o mouse. Veja só que na linha vertical ele é rotacionado 90 graus, ele vai produzindo as figuras mais ou menos na proporção que estava ali. Eu vou colocar então rotacionar 90 graus. E aí então ele rotacionou 90 graus. Eu vou fazer mais uma rotação aqui só para vocês terem uma ideia. Vou selecionar e vou no rotate, agora colocando um ponto dentro dele mesmo para fazer-o girar sobre o seu próprio eixo. E também vou colocar 90 graus de rotação. E aí ele rotacionando sobre o seu próprio eixo. Bom, com esses comandos então a gente pode simplificar um pouco o trabalho, não precisa ir desenhando todas as coisas, a gente pode desenhar um pedaço dela, principalmente quando tem essas obras que todos vai se multiplicando, né? Você desenha uma vez, mas o apartamento é o mesmo na planta, então você pode ir utilizando o espelho e o copy e o array para ir reproduzindo os objetos sem tê-los que desenhar novamente. Bom, agora é só treinar. Bom proveito e até o próximo vídeo.